Amém, irmãos? Eu estou feliz demais por tudo que Jesus está fazendo entre nós, amém? A obra é dele e é feita pelo poder do Espírito, não tem nada a ver conosco, mas nós temos que nos dispor. Costumo dizer que nós somos uma torneira, né? O poder não está em nós, a gente só tem que deixar essa torneira aberta para o rio do Espírito fluir através de nós, amém? E nesses dias, hoje nós encerramos, né, irmãos? Tem sido tão poderoso. A gente tem falado das 7 igrejas do Apocalipse, com exceção de 2 semanas, né, que foi os encontros, né, que nós tivemos. Semana passada não preguei sobre as igrejas, e no nosso outro encontro, porque daí volta de encontro, né, nós estamos numa série tão importante, então preciso de todo mundo aqui para ouvir. Mas hoje nós encerramos falando sobre a igreja de Laodiceia. Quantos têm sido abençoados aqui falando das igrejas, amém, irmãos? Nós somos privilegiados demais, porque, irmãos, realmente, poucas igrejas, na verdade, têm uma unção. Nós temos uma unção. Nós temos muita coisa que a gente tem que melhorar com a igreja, muitas deficiências e debilidades, e eu reconheço isso. Mas existe algo que nós temos como videira, que vem da vida do pastor Aloysio, que é a unção do ensino da palavra. Como é precioso, como é riqueza em cima de riqueza, né, que nós temos. É impossível você vir num culto e sentar para ouvir e não receber. A não ser que você venha para conversar lá fora, né, para ficar no WhatsApp aí na cadeira, aí que você não recebe mesmo. Mas se você vem para ouvir, né, abrir o seu coração, é impossível você não sair daqui no domingo cheio da palavra de Deus, amém, irmãos? E esse é meu alvo. Eu oro toda semana, me preparo para que realmente o Senhor me use como um instrumento de Deus aqui sempre. Mas eu sei que eu desfruto de uma unção. Essa unção que vem do pastor Aloysio, que está na nossa igreja, e esses dias foram muito abençoados, né? Nós falamos sobre cada uma das igrejas, a mensagem que o Senhor tinha para cada igreja, e principalmente a gente deu a ênfase, eu falei aqui da ênfase do vencedor, porque nós precisamos entender que uma coisa é você ser crente, ser salvo, outra coisa é você ser um vencedor. E nós temos falado nesses dias sobre isso. O vencedor é aquele que vai receber o galardão. O vencedor é aquele que vai ser arrebatado. O vencedor é aquele que vai ter uma posição de honra, de governo, no milênio que está para vir agora. E o meu alvo, e é o slogan da nossa igreja, é edificar uma igreja de vencedores. Eu não quero que você seja só mais um na multidão, irmãos. Eu não quero que você venha aqui no culto, traga a sua oferta, vá embora e só. Não. O meu alvo é que você possa crescer, continuar crescendo na palavra e ser um crente cheio do Espírito Santo, que tem um azeite sobrando na vasilha, amém, irmãos? Que está preparado para ser arrebatado, no nome de Jesus. E semana retrasada, né, nós falamos da igreja de Filadélfia, muito poderoso, né? A igreja do amor fraternal, a igreja que é o nosso modelo. Você vê que o Senhor não repreendeu essa igreja, e é essa igreja que nós devemos ser. Mas infelizmente hoje, né, nós vamos ver a igreja de Laodiceia, que um dia foi Filadélfia, mas se tornou Laodiceia. E aí nós vamos ver realmente o que o Senhor falou para essa igreja, né? É realmente uma igreja que nós vamos aprender, claro, mas é uma palavra de exortação para nós. E eu quero muito que a gente realmente encerre essa série, né? Realmente sendo muito abençoados e edificados hoje. Você quer? Você crê comigo, amém? Então eu quero ler com você, né, o texto, coloca para mim aí no telão, acompanhe comigo aí Apocalipse 3, verso 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras que você realiza. Agora começa já a palavra de exortação. Que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Lembre-se que é a palavra de Jesus para a igreja. Isso aqui não é para ímpio, isso aqui não é para gente que não é crente, é para a igreja em Laodiceia. Você diz, olha o que o Senhor Jesus está falando para essa igreja. Você diz, eu sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo,
para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E compre colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e eu disciplino aqueles a quem eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E aí vem a promessa ao vencedor. Verso 21. Ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Feche os seus olhos onde você está. Senhor, eu quero te agradecer por todas essas semanas que nós compartilhamos, lemos e aprendemos sobre o vencedor, sobre cada carta que o Senhor escreveu para cada uma das igrejas. E eu te peço que o Senhor fale conosco hoje, né? Nessa última igreja, a igreja de Laodiceia. Fala conosco. Nós abrimos o nosso coração, nosso espírito, queremos aprender, queremos ouvir, queremos ser edificados. Dá para mim, Senhor, eu te peço palavras espirituais que possam traduzir as verdades do Espírito no coração de cada irmão que está aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá, vamos tentar dar uma recapitulada. Hoje é o último dia, então, para a gente encerrar, né, com chave de ouro. Nós fomos aprendendo sobre as igrejas. Então, falamos sobre a igreja de Éfeso, depois Esmirna. Éfeso, a igreja do primeiro século. Esmirna, a igreja do segundo, terceiro século, né? A igreja perseguida, a igreja que, né, os crentes morriam ali nas Coliseus, os irmãos lembram? Depois falamos de Pérgamo, Tiatira, né? Todas elas que nós falamos até semana passada, foi a igreja de Filadélfia. E uma igreja vai saindo de dentro da outra. Então, nós vemos que Tiatira, ela sai da igreja de Pérgamo. Depois nós vamos ver que a igreja de Sardes, ela sai da igreja de Tiatira. A igreja em Filadélfia, por sua vez, ela saiu da igreja de Sardes. E por fim, então, agora nós vamos ver que a igreja de Laodiceia, ela sai da igreja de Filadélfia. Toda aquela igreja que é Laodiceia, um dia foi Filadélfia. Agora, lembre-se que Filadélfia foi a igreja do amor fraternal. A igreja, sabe, amada, a igreja que está ali como padrão para nós. E por que agora nós temos a Laodiceia? Por que a igreja de Laodiceia um dia foi Filadélfia e se perdeu? Porque é isso, nós precisamos constantemente estar buscando o Senhor e estar na essência certa. Porque senão nós podemos decair. Então, do mesmo modo que a igreja protestante, ela saiu da igreja católica, também as igrejas evangélicas, elas saíram das igrejas ali protestantes. E aí, para entender um pouquinho, como eu tenho feito em todas as igrejas, vamos lá. O que significa a palavra Laodiceia? Né? Laodiceia origina-se de duas palavras gregas, né? É a junção de duas palavras, Laos e Diceia. Então você junta essas duas palavras, né? Tem um significado. Laos no grego significa, vem de laicos, né? Que significa o quê? Povo comum, o povo. E aí nós temos a palavra Diceia, que significa no grego costume ou opinião. Costume, tradição ou opinião. Esse é o significado. Então, Laodiceia significa o quê? O governo da opinião do povo. Ou, em outras palavras, para facilitar para você entender, a igreja da democracia. Onde os líderes da igreja não tinham voz nenhuma. E era o povo que mandava. E aí, vou falar para você. É o contrário dos nicolaítas, que nós falamos, né? Dos nicolaítas, teve duas igrejas que foi falado dos nicolaítas. Então, para os nicolaítas, o povo, ele não tinha autoridade. Os irmãos lembram? Eu falei do clericalismo. O significado de nicolaítas é o contrário. É onde tem os líderes que dominam sobre o povo. E agora, na verdade, na igreja de Laodiceia é o contrário. É a igreja que é comandada pelo povo, e aqueles que foram estabelecidos como anjo da igreja, os líderes da igreja, não têm voz. Entendeu? Então, é a igreja da democracia. E se o clericalismo não é de Deus, irmãos, essa igreja de Laodiceia, da democracia, também não é. Não é. A palavra de um novo convertido, por exemplo, ela não pode ter o mesmo valor do que a palavra de um ancião. Não é que não tem importância, todos têm importância.
Mas um ancião, ele tem uma história, ele tem um peso, ele tem a história dele, o relacionamento dele com Deus. É claro que a igreja tem que ter a liderança. É assim que o próprio Jesus constituiu. Agora, é claro que também essa liderança não pode ser dominador. Não é um império, a monarquia, onde é o rei que dá a carteirada. Não. Mas você também não pode levar tudo para o outro extremo também, onde os líderes, na verdade, não têm liderança, é o povo que manda. Tudo isso é ruim. Veja, irmãos, olha tanto de exortação que Jesus fez para essa igreja. Então, o anjo de cada igreja, ele deve governar, mas não com clericalismo, tentando abafar a função dos membros do corpo, como dominadores, né? Então, profeticamente, Laodiceia representa a igreja dos últimos dias. A igreja dos últimos dias. Lembra que eu falei que das 7 igrejas nós dividimos em 2 grupos. As 3 primeiras, que foi um tempo que já passou, e as 4 últimas, essas igrejas estão por aqui ainda. Laodiceia está por aqui. Então, historicamente, Laodiceia são todas as igrejas que um dia provaram o mover de Deus, foram Filadélfia, foram a igreja do amor fraternal, uma igreja que tinha essência, mas infelizmente se esfriaram. Então, para resumir, a igreja de Laodiceia, essa igreja morna, né, que nós vamos ver agora, essa igreja que está a ponto do Senhor vomitar da boca dele, um dia já foi Filadélfia, e aí fica o primeiro alerta para nós. E eu vou falar algo para os irmãos que é sempre um temor do meu coração, eu já até falei aqui no púlpito algumas vezes. Nós precisamos ser como o apóstolo João, por exemplo. Porque todos os outros morreram rápido, morreram cedo, foram presos, foram mortos, mas João morreu de velhice. O que significa isso? João foi alguém que morreu de velhice e toda a sua vida ele foi constante com Deus. Na paixão, no encargo. Você consegue entender? Qual que é o nosso desafio? Não é quando você vem para a igreja e aceitou Jesus. Porque quando você vem para a igreja, você está destruído, você está lá, né, o diabo escravizando você e tal, você encontrou Jesus e aquilo mudou a tua vida e você vem com tudo. Eu sou pastor há anos, eu vejo isso na vida da igreja. O problema não é o seu primeiro ano na igreja, o seu segundo ano. O problema é quando você tem 10, 15, 20, 30 anos de fé e se continuar firme, no mesmo coração, na mesma paixão, no mesmo encargo. Eu quero profetizar isso na sua vida, que você vai continuar firme com Jesus, até Jesus voltar, ou se Ele não voltar antes de você partir, até o dia da sua partida, que você possa ser fervoroso, como a igreja de Filadélfia. Mas Laodiceia foi uma igreja que se perdeu. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero falar com você, passa aí, eu quero falar sobre a revelação do Senhor para essa igreja. Olha o que diz o texto ali, verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa foi a maneira como Deus se revelou para Laodiceia. Então, para Laodiceia, o Senhor se apresenta como aquele que é o Amém. O Amém é assim seja, é assim. Então, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Como Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o Senhor está declarando que tudo aquilo que Ele disse se cumprirá. Tudo aquilo que o Senhor falou vai se cumprir, porque Ele é o Amém. Acredite em mim, é uma palavra de exortação. Tem pessoas que vivem a vida com Deus na brincadeira, não levam a sério o que o Senhor está falando, mas aqui o Senhor está exortando essa igreja, dizendo, quem está falando com vocês é o Amém. É o Amém, aquele que disse e que vai cumprir. Alguns imaginam, quando o texto diz ali que Ele é o princípio da criação de Deus, mencionado aqui, significa que Jesus foi criado, né? Ou teve início. Mas a palavra princípio no grego aqui tem um sentido diferente. Quando você vai para o original, ela tem um sentido de fonte ou origem. Então o texto seria mais bem traduzido como a fonte da criação de Deus. Jesus é a fonte. Jesus não foi criado, Ele já era, porque o Pai e o Filho são um só, junto com o Espírito. Você está comigo aí, amém? Então essa igreja, mais do que todas as outras, ela precisa reconhecer quem é a fonte e o sustentador de todas as coisas. Essa é a verdade. Eu fiquei meditando de ontem para cá, né? Estou em cima da palavra.
eu fiquei meditando na igreja atual, né? Na igreja que no mundo como nós vivemos hoje, a igreja moderna, vamos dizer assim, né? Há muito tempo atrás, 100, 200, 300 anos, né? Desde quando a igreja nasceu, era mais difícil você servir a Deus, porque não tinha todas as facilidades que temos. Hoje, se nós como líderes, pastores, os membros, os crentes mesmo, não cuidarmos, a gente pode chegar num ponto onde a gente achar que não precisa do Senhor, porque a gente tem tudo, né? Hoje a gente consegue as coisas mais fáceis, nós temos a tecnologia a nosso favor. Que o Senhor guarde o nosso coração, amém, irmãos? O Senhor se apresenta então para essa igreja como aquele que é a fonte de todas as coisas. A fonte não é você mesmo, a fonte não é a tecnologia, não é a sua sabedoria humana, Ele é a fonte de todas as coisas, de toda a criação. Qual foi a mensagem? Passa para nós aí. Qual foi a mensagem para a igreja? Eu quero me focar aqui agora. Vou ler de novo com você do verso 15 ao 20, tá? Acompanha comigo ali. Essa foi a mensagem para a igreja. Então Jesus começa dizendo: conheço as suas obras, que você realiza, que você não é nem frio, nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E também colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa foi a exortação, a mensagem para a igreja. Então vamos lá, vamos esmiuçar isso aqui para a gente aplicar e entender. Primeiro, a principal característica então aqui da igreja de Laodiceia é ser morna. Quente, a palavra quente no original ali é zetos, né? Que significa muito quente. É uma metáfora ali, né, para fervor. Então assim, irmãos, quem aqui já derramou água quente na mão, por exemplo, em algum lugar? Quando você derrama, na hora aquilo você, opa, ao morno não, é ou não é? Então o que leva a pessoa a não ser quente ou fria? Entendeu? Antes de tudo, é um desejo de agradar a todos. Fala para o irmão que está do seu lado e olha no olho dele e fala assim: para de tentar agradar a todos. Porque se você andar nesse caminho, você não vai ser quente nem frio, você vai ser morno. Quando nós queremos agradar os frios e também os quentes, irmãos, o resultado é mornidão. Mornidão é, portanto, o desejo de agradar a homens antes de agradar a Deus. Você tem que ser posicionado. Vai ter vezes que você vai ter que falar algo para alguém que vai desagradar essa pessoa, mas vai agradar a Deus. Você tem que ficar com Deus, com a palavra de Deus. Não dá para ser politicamente correto. Você não tem que ser grosso com ninguém, porque existe uma diferença entre você falar a verdade e ser grosso. Então você não tem que ser grosso, mas você tem que ser posicionado. Você tem que ser quente ou tem que ser frio. Um outro aspecto da mornidão, irmãos, é o desejo de ser equilibrado, né? Essa é uma exortação que a gente ouve frequentemente: seja equilibrado. Naturalmente, todo extremismo, claro que é perigoso. Presta atenção no que eu vou te falar. Todo extremismo é perigoso. Porém, a mornidão não é senão o quê? Um equilíbrio térmico. Então, certa vez, uma experiência aqui do pastor Aloysio que ele colocou, né? Certa vez, o pastor Aloysio encontrou um pastor que reclamava que ele era rejeitado na sua cidade. Tanto pelos tradicionais como pelos pentecostais. E aí, em sua opinião, isso acontecia porque ele era equilibrado. Mas na verdade, irmãos, o que ele considerava sua qualidade era a sua mornidão. Ser morno não se adaptava, por ele ser morno, ele não se adaptava em lugar nenhum. Para o tradicional ele era quente, mas para o pentecostal ele era muito frio. Em outras palavras, ele era morno. A intenção do morno é querer agradar a todos, e no final você não agrada a ninguém, nem a Deus. Essa é a verdade. Irmãos,
eu vou falar para você, a minha personalidade é muito assim. E ao longo dos anos eu tenho aprendido isso, que eu preciso ser posicionado. Não consigo agradar a todos. Jesus não conseguiu, por quê? Porque Jesus não era morno. Jesus tinha um lado, ele tinha posições claras. Então, você pode perceber, na época de Jesus, ele era amado pelos pecadores, era odiado pelos fariseus. Porque ele era posicionado. E Jesus podia tentar ser, né? Vamos dar uma equilibrada aqui. Não, irmãos, não dá. Jesus era posicionado. Você tem que ser também, amém, irmãos? Quando você é frio ou quente, isso incomoda. O desejo de agradar os outros parece muito bonito, né? Parece até espiritual, mas não agrada a Deus. A pior maldição que existe no meio evangélico é querer ser simpático sempre. Não vai ter jeito, vai ter muitos momentos que você vai ser talvez odiada. Vão ficar bravos com você, porque você é posicionado. Então existe o radicalismo caído do mundo, mas existe também aquele que é da palavra. O que eu quero dizer para você? Seja radical na palavra, naquilo que Jesus é radical, naquilo que a palavra é radical, seja você também. Entendeu? Então aquilo que a Bíblia é flexível, seja também. Por exemplo, lá em Romanos 14, o apóstolo Paulo fala lá com os irmãos sobre comer carne. Paulo, ele é flexível, ele fala assim, ó, se comer carne para você, né, tá tudo bem, então coma, né, só que não fira a tua fé, a tua consciência, mas se para você não come, então não coma. Quer dizer, Paulo está sendo flexível aqui. Naquilo que a Bíblia te dá flexibilidade, seja flexível, mas naquilo que a Bíblia se posiciona, seja posicionado. Você está comigo aí? Diga amém. Olha a exortação que o Senhor está fazendo para essa igreja de Laodiceia. Então, muito cuidado, irmãos, com essas questões de que tudo você quer ser equilibrado e não quer ser desequilibrado em nada. Se nenhum crente, presta atenção que eu vou te falar, isso aqui é para nós. Se em nenhum momento da sua vida, tá? Ninguém chamou você de fanático, de desequilibrado, de radical, tem alguma coisa errada com você. Entendeu? Se você como crente nunca foi taxado assim, tem alguma coisa errada. Porque em algum momento você vai ter que ser frio ou quente. Isso vai fazer de você então alguém desequilibrado aos olhos de muitas pessoas. Meu Deus, o que é isso? Tá louco? Esse cara tá doido, é fanático, é só Jesus, Jesus, Jesus. É só pregação, pregação, pregação. É só louvor, louvor, louvor. A Bíblia, irmãos, coloca padrões para nós que é desequilibrado. Não é equilibrado, por exemplo, você ficar sem comer, por exemplo, 3 dias. Vamos fazer um jejum só na água. Quem que faz isso, irmão? Não é equilibrado, por exemplo, a gente faz 21 dias aqui, com uma refeição por dia, 21 dias só almoçando. Tem nada de equilibrado nisso. Mas aquele que não é quente, que está fora dessas loucuras, né, que está na palavra de Deus para nós, ele vai olhar para nós e vai falar o quê? Mas esse povo da videira é doideira demais, esse cara, está louco? Ficar sem comer, esse povo, o que é isso? Glória a Deus quando falam isso, porque isso aqui só mostra que a gente está sendo radical, a gente está sendo quente. Sabe, irmãos, a igreja de Laodiceia é assim, uma igreja simpática, flexível com as coisas de Jesus, onde todo mundo gosta dela, menos o Senhor, que está a ponto de vomitá-la. Todo mundo acha legal, mas Jesus está falando, você está morno, estou a ponto de vomitar. Laodiceia é a igreja que conta aquela mentirinha lá para o patrão só para não ficar mal com ele. É a igreja que está na faculdade e fica rindo da piadinha obscena para não ficar mal com os amigos. O Senhor, ele não suporta esse meio termo, irmãos. Nunca é de mais, nunca é de menos, nunca ataca, nunca defende, nunca cheira, nem fede, nada. Não, irmãos, você tem que ser alguém posicionado. Seja quente ou se não, seja frio de uma vez, mas não dá para ficar morno. Então, mornidão é você ser simpático ao preço de se preocupar com a opinião de Deus, perdão, de não se preocupar, né, com a opinião de Deus para ficar preocupando com a opinião dos irmãos. Eu volto a dizer para você, não seja grosso com ninguém, mas seja posicionado com a palavra de Deus. E isso muitas vezes vai fazer pessoas se afastar de você, não tem problema, foi assim com Jesus também.
Por que não seria conosco? Eu não sei se você sabe, irmãos, mas assim, tem muita gente que fala bem da nossa igreja aí na cidade. Muita gente fala, poxa, Videira, eu já fui lá, uma benção, poxa, uma igreja da palavra, né, e tal, uma igreja legal, nossa, o pastor lá é legal, os irmãos lá são legais, os líderes são legais, né? Ok. Mas sabe uma coisa que eu acho bom? Eu vou falar para você. Eu gosto, se eu falar para os irmãos que eu não gosto, claro que eu gosto de ouvir um elogio da nossa igreja. Claro que eu gosto de ouvir pessoas falando que a nossa igreja é uma bênção, que a nossa igreja é uma igreja que tem vida, eu gosto demais. Mas tem uma coisa que eu acho bom também, é que tem muita gente que não quer vir para cá. Parece que é estranho que eu estou te falando, mas como é que o pastor, né? O pastor quer ganhar o povo, agora está falando que... É porque eu sei que nem todo mundo vai vir aqui, meus irmãos. E se todo mundo quisesse vir para cá também, eu ia achar estranho. Está comigo aí? Porque, irmãos, eu quero fazer parte de uma igreja de vencedores. Crente vencedor é crente quente, que está fervendo. Só que daí não vai agradar os frios. O irmão que é meio frio, quando vem na videira, ele não dá conta de ficar, e está tudo bem. Está tudo bem, mas isso mostra que nós somos uma igreja posicionada. Está comigo aí? Muitos eles falam assim, eu gosto da videira, mas não dá para ser crente lá não, Deus o livre. Na videira tem que liderar, tem que jejuar, é culto, é cursão, CTE, Deus não dá não, eu gosto de ir lá, mas cara, é muita coisa arada lá, não dá, não dou conta. E eu fico feliz com isso, porque pelo menos são pessoas que são posicionadas. Não dá conta de andar aqui porque é crente, então vai numa igreja que é mais fria, está tudo bem, porque Jesus mesmo está falando, ou é frio ou é quente, mas no meio termo não dá. Então eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque é assim mesmo. E está tudo bem ter gente que não quer ficar com a gente, está tudo bem. Mas nós precisamos olhar para o que Jesus falou para essa igreja e precisamos aprender, absorver isso para nós. Nada de ser morno, irmãos. Está comigo aí? Amém? Coloca aí, passa aí para mim. Outra coisa, além disso, Laodiceia, a Bíblia diz que essa igreja se acha rica e abastada. Ela se acha. Então, isso aqui não se refere à riqueza material. Você tem que entender que o livro de Apocalipse são aplicações. Ainda que essa igreja também seja rica materialmente, mas aqui é riqueza espiritual. Quantas igrejas estão fechadas para o mover de Deus, porque elas julgam já possuir. Outras pensam que não necessitam aprender coisa alguma com mais ninguém. Afinal, possuem os melhores teólogos e mestres, né? Quem pode ensiná-los? Só que o diagnóstico do Senhor é duro. Porque olha o que Jesus falou para essa igreja. Eles se achavam ricos, abastados, não precisam de aprender com ninguém, não precisam de nada. Mas o que Jesus falou para eles? Vocês não percebem, mas vocês são miserável, pobre, cego e nu. Como pode, irmãos, alguém se achar rico e Deus taxar de miserável? Certamente é porque o que julgam ter não possui valor espiritual. Por isso que eu estou falando para você que, ao olhar para a igreja do século 21, eu percebo Laodiceia. Porque a igreja moderna dá muito valor para coisas externas. Sabe, para coisas periféricas. Eu não estou dizendo que não é bom, pode ter. Você pode ter um telão de LED, eu acho que vai ser legal. Vai comprar um telão de LED um dia, né? Que legal. Mas se não tiver nem projetor, não tá tudo bem. Sabe, a igreja moderna às vezes dá muito valor, por isso que fala, nós somos ricos, nós estamos... Mas o que é principal não tem. O Senhor está dizendo assim, vocês se acham ricos, mas vocês são miseráveis, pobres, cego e nu. Às vezes, irmãos, o que supomos ser riqueza não passa de tecidos rotos aos olhos divinos. O pior é quando nós nos julgamos entendidos. E na avaliação celestial, nós somos tidos como cegos. Os laodicenses não tinham o mesmo problema tinham o mesmo problema dos fariseus. Tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. Todo conhecimento verdadeiramente espiritual é fruto de revelação. E ter revelação não significa ver algo que alguém nunca viu, irmãos.
Isso é só sabedoria, conhecimento. Ao contrário, ter revelação é você ver sobre a ótica de Deus, é ver como Deus vê. Revelação é ter o coração incendiado pela sua luz, que traz a palavra rema, a palavra revelada. Para essa igreja aqui, de Laodiceia, a palavra de Deus está selada. Ele disse, acabou, pronto, eu sou o amém, eu sou aquele que vou cumprir o que eu falei, o que eu prometi, o julgamento. O mero conhecimento intelectual da Bíblia é destituído de valor, se tudo que temos é só isso. Então nós não possuímos nada. Esse tipo de conhecimento não muda a vida de ninguém, antes é considerado por Deus como cegueira. Infelizmente tem muita igreja que tem teólogos importantes, os caras sabem muita coisa, mas não tem o rema, não tem a revelação, é só o conhecimento. Que o Senhor nos livre disso em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu louvo a Deus porque assim, eu não sei se, espero que seja o que você sente entre nós, mas eu, toda semana estou ali ouvindo o pastor Aloysio, estou estudando, para pregar para os irmãos e tal, e cada vez que eu ouço, e eu tenho uma revelação, meu coração queima, porque a revelação ela é de dentro para fora. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Quando Jesus parte o pão, que os olhos deles se abrem, e eles veem que é Jesus, o que eles falaram? Por isso que o nosso coração ardia, quando ele falava dele mesmo para nós, pelas Escrituras. Essa é minha oração para os irmãos aqui, é que todo domingo, quando você estiver ouvindo a palavra, teu coração possa arder, que essa é a revelação. Não é só o conhecimento pelo conhecimento, mas é o conhecimento que queima dentro de você. Outra coloca para mim, outra característica. Além de pobres e cegos, os laodicenses estão nus aos olhos divinos. Então, sabe-se que as vestes espirituais, eu falei aqui para os irmãos, nos falam do relacionamento com Deus, das nossas obras, atos de justiça. Todo crente as recebeu, contudo o Senhor diz que Laodiceia está nua. Por quê? Porque você recebe a primeira veste, que é a veste da salvação. Os irmãos, eu falei aqui numa das igrejas, essa veste é pela fé de graça, você aceitou Jesus, você foi revestido de Cristo. Mas depois nós temos uma outra veste que você tem que tecer elas, que é as vestes nupciais. E essa veste você tem que tecer para você estar com a roupa apropriada para participar das bodas do Cordeiro, para ser arrebatado. Amém, irmãos? Que são as vestiduras brancas. Então as vestes de salvação não podem ser compradas. Pelo contrário, são recebidas pela graça. Mas por outro lado tem a veste que tem um preço. E é por isso que Jesus falou aqui para a igreja de Laodiceia, que eles teriam que comprar agora o ouro refinado, eles teriam que comprar as vestiduras brancas. Por que tinha que comprar? Porque tem um preço. Para você ser salvo não tem que comprar, você crê, você é salvo. Mas para você ter o galardão, a recompensa, participar das bodas, aí você tem que comprar. Comprar fala de preço, existe um preço. Todavia, irmãos, então essa igreja precisa pagar o preço para adquirir as coisas genuinamente espirituais. A indisposição para pagar o preço é o que nos leva a sermos mornos. Mornos. Para sermos quentes, nós temos de pagar o preço de incomodar os frios. Fala para mim assim, para eu ser quente, diga, eu tenho que pagar o preço para incomodar o frio. É assim, irmãos. Para sermos quentes, temos que pagar esse preço. Para sermos ricos em Deus, precisamos pagar o preço. Paulo nos adverte que alguns edificam com ouro, prata e pedra preciosa, mas tem alguns que edificam com madeira, feno e palha. Nós precisamos edificar com ouro, prata, pedra preciosa. E aí no texto que nós lemos aqui na igreja de Laodiceia, o próprio Jesus fala que eles tinham que comprar o ouro refinado. E aí eu vou te falar, sabe o que significa o ouro na Bíblia? O ouro na palavra de Deus aponta para a glória de Deus. Vou te dar um exemplo, bem clássico. Lá no Antigo Testamento nós tínhamos o tabernáculo. Tinha o átrio, o lugar santo, santo dos santos, e no santo do santo tinha a arca da aliança, que representava o próprio Deus. É onde o Senhor vinha. E a arca da aliança, ela era feita de madeira de acácia
que aponta para a humanidade de Jesus, mas ela era revestida de ouro, que aponta para a glória de Deus que estava sobre Jesus. O ouro na Bíblia aponta para a glória de Deus. Então, o Senhor Jesus está falando para a igreja de Laodiceia que eles tinham que comprar o ouro refinado. Então, quer dizer, para você ter a glória de Deus, a unção de Deus, tem um preço. Tem um preço de você estar envolvido no mover, tem um preço de você ter vida de oração, tem um preço de você buscar o Senhor, ler a palavra de Deus, se envolver com o mover de Deus, tem um preço. Você está comigo aí? Diga amém. O crente vencedor é o crente que vive uma vida intensa com Deus, ele é quente, porque ele é assim, então, ele é cheio do ouro de Deus, que é a sua glória. Eu não sei quantos são crentes aqui há mais tempo, mas houve uma época, uns 15 anos atrás, mais ou menos, que houve um mover de Deus, e eu falo porque eu presenciei isso, minha esposa também, talvez alguns aqui também, eu presenciei essa época onde houve um mover de Deus aqui no Brasil, que a gente ia nos cultos, nos lugares assim, e a nossa mão ficava com um pó de ouro. Parece loucura, né? Mas eu estou te falando de algo que eu vivi. A gente, assim, era uma loucura, era uma manifestação que houve naquele tempo. Porque, irmãos, porque o ouro aponta para a unção de Deus, para a glória de Deus. Tem que ser comprado. Toda vez que você sai da tua casa para vir para cá, você recebe uma medida de glória. Mas tem um preço de você sair da tua casa. Eu não sei você, hoje quando o relógio despertou 7 horas da manhã, eu não queria sair da cama não, filho. O frio que estava, eu estava... Desliguei o celular, fiquei mais 5 minutos. Falei, não, tem que ir, né? Vamos embora. Pastor não pode faltar, né? Tem um preço. Vida de oração, vida de leitura, buscar o Senhor. Jesus está falando para essa igreja que tem que comprar o ouro, a unção. Lembra das 10 virgens? Qual foi a diferença das 5 nécias e das 5 prudentes? Todas elas tinham azeite, só que as prudentes tinham azeite sobrando, porque buscavam a glória de Deus, eram cheias do Espírito Santo. Esse ouro de Deus, porém, não pode ser distribuído gratuitamente, como eu estou falando aqui, ele tem um preço. O segundo item aqui para ser adquirido, que Jesus falou para essa igreja, que eles tinham que comprar o ouro, e agora tinham que comprar as vestiduras brancas. Isso aqui nos fala então das vestes nupciais. Eu até já preguei para os irmãos, não quero ficar aqui chovendo no molhado, mas a primeira veste você recebeu de graça, mas a segunda veste, o próprio livro de Apocalipse fala que são os atos de justiça dos santos. Essa segunda veste tem a ver com aquilo que você tem feito para Deus. Você não pode entrar na festa se você não tiver com essa veste, e não é eu que estou dizendo, é o próprio Senhor Jesus, está na palavra. Se você crê na palavra, está aqui. Por fim, irmãos, tem outra coisa que o Senhor falou para eles comprar, que foi o colírio. A igreja de Laodiceia, o Senhor falou para eles comprar o colírio para que eles possam ver. Então esse ver aqui, irmãos, é algo concernente ao Espírito. Colocar o colírio nos olhos significa buscar um coração receptível, um coração sempre humilde para aprender. A igreja de Laodiceia era uma igreja arrogante. O próprio texto diz que, Jesus falando acerca dessa igreja, né, dizendo que eles diziam, nós somos ricos e abastados. Eles eram arrogantes. Quem não se dispõe a aprender com os outros, também nunca vai aprender da parte de Deus. Eu sempre tenho falado isso para os irmãos aqui, né? Ontem aqui no curso das águas mesmo, eu dei a aula aqui sobre a comunhão da igreja, eu falei para os irmãos sobre célula. Tem que ser humilde para fazer parte de uma célula. Porque no dia que você fala assim, eu não quero participar de uma célula, beleza, você é livre, claro, ninguém vai julgar você porque você não vai. Mas quando você faz isso, é como se você estivesse falando assim, eu não preciso de ninguém, eu vou no culto, eu ouço Deus. Só que esse não é o mover de Deus. O mover de Deus é sempre plural. E Deus sempre vai dar para você o que você precisa na embalagem que você não gosta. E é lá na célula que você vai ter. Entendeu? Às vezes você é alguém que lá dentro de você se acha melhor. Porque eu falo melhor, porque eu sou mais estudado, porque isso é tudo justiça própria. Deus vai fazer questão de colocar você com o irmãozinho lá que fala nós foi, nós fumo, para ele ensinar você através daquele irmão, porque isso é humildade, é aprender uns com os outros.
Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber que uma das expressões mais faladas ali é uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. É isso? Está comigo aí? Diga amém. Então, se na nossa cidade, por exemplo, o Senhor está se movendo em algum lugar, de uma maneira especial, irmãos, nós devemos ir lá para aprender. Se a gente não fizer isso, e querer ficar tentando aprender sozinho, Deus poderá nos resistir, porque Deus não se agrada do soberbo. A situação, e aqui eu vou te falar algo que talvez seja o ponto alto dessa mensagem aqui, de hoje. A situação dramática aqui da igreja de Laodiceia, presta atenção agora que eu vou te falar. A situação dramática da igreja de Laodiceia pode ser aqui percebida no verso 20, coloca para mim aí. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta aqui está falando do coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Presta atenção, geralmente, nós ouvimos essa expressão aqui para evangelismo, sim ou não? Sim ou não? Ah, vamos pregar para alguém que não aceitou Jesus ainda, aí a gente vai com esse texto e prega, tá tudo bem, pode usar esse texto, só que esse texto aqui não foi para ímpio, essa mensagem foi para igreja. Presta atenção, a igreja de Laodiceia foi a igreja que deixou Jesus por lá de fora. É isso que o texto está dizendo, eu estou sendo contextual com você. Quando Jesus chega para a igreja e fala, eu estou batendo na porta, deixa eu entrar. Eu quero cear com você, eu quero me relacionar, porque Jesus quer relacionamento conosco, irmãos. Ao contrário da igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia se perde, está presa no externo, acha que são tudo, que sabe de tudo, e deixou Jesus para fora. Meu Deus do céu, se isso não trouxer temor no nosso coração, eu não sei o que vai trazer. Eu me lembro da passagem lá do Antigo Testamento, quando a Bíblia diz que a Arca da Aliança, que naquele tempo Jesus não tinha vindo ainda, então a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, ficava no tabernáculo, mas a Bíblia diz que a arca foi roubada pelos filisteus, e a Bíblia diz que Saul, que era o rei, um rei carnal, não se importou, e sabe o que aconteceu? Os sacerdotes continuaram fazendo sacrifício, continuaram derramando sangue, todo o ritual do templo continuou sem a arca. Você vê que coisa? Eu penso que a igreja de Laodiceia é isso. É uma igreja que às vezes vai ter o culto, tem o louvor, tem a palavra, tem toda a liturgia, mas Jesus mesmo está por lá de fora. Isso é terrível. Irmãos, nós não podemos abrir mão da vida de Deus. Tem que ter presença de Deus. Nós estamos aqui por causa dele. O culto não é para mim nem para você. O culto não é para nós. É muito bom que você venha aqui e fale, nossa, que culto poderoso hoje, poderoso. Amém. Esse é o alvo também. Mas tudo que a gente faz aqui é para o Senhor. Ele é o centro, é Ele que tem que ser adorado. Eu sempre brinco aqui que tem irmãos, às vezes, que eles vêm para o culto. Às vezes ele nem vem com o coração errado, sai do culto e fala, não gostei do louvor hoje. A irmãzinha do louvor desafinou muito, não sei o quê. Porque ele acha que é para ele o louvor. Não, irmão, é para Jesus. E não, nem por isso tem que estar feio aqui em cima. Então, claro, tem que ser o melhor. Mas o culto não é para nós. É para ele. Mas a igreja de Laodiceia foi a igreja que deixou Jesus por lá de fora. Que igreja é essa, irmãos, que o Senhor está por lá de fora batendo? Que condição miserável é essa? Que coloca Jesus do lado de fora. E aqui quando fala abrir a porta, todos os comentaristas da palavra de Deus chegam num consenso comum que está falando do coração. Você sabe, irmãos, eu vou te falar algo que está aqui no meu coração. Às vezes, a gente tem perdido Jesus dentro da própria igreja. Eu lembro de uma vez, tempos atrás, eu lendo a palavra de Deus, o Senhor falou isso comigo. Quando Jesus tinha 12 anos, a Bíblia diz que... A Bíblia fala pouco sobre a infância de Jesus, né? Acho que só essa passagem mesmo. Mas com 12 anos, Jesus foi com seus pais, né? José e Maria, para o templo. E eles ficaram ali, e aí, irmãos, eles foram embora. Quando eles já estavam caminhando, que eles foram, mas cadê Jesus? Cadê Jesus? E eles tiveram que voltar, porque tinham esquecido Jesus.
Mas aonde que eles esqueceram Jesus? Dentro do templo. Na hora o Senhor falou comigo, assim tem acontecido com muita gente. Eles estão perdendo Jesus dentro da própria igreja. Dentro da vida da igreja, você perde a essência que é Cristo. Às vezes ficamos mais preocupados que nem Marta, né? Fazer coisas, mas Jesus falou que sentar para ouvir, desfrutar dele é a melhor parte, é a boa parte. E aí às vezes a gente fica tão focado nas coisas externas e perdemos o Senhor dentro da vida da igreja mesmo. Que o Senhor livre isso de nós, porque queremos ser uma igreja de vencedores, amém, irmãos? Quando o Senhor fala ali, eu estou batendo, deixa eu entrar, eu quero ceiar com você, vocês comigo. O que o Senhor está falando? O que é ceia? Ceia aqui é uma questão de comunhão, de querer estar com Ele e amá-lo. Na Bíblia, irmãos, comer junto é algo muito sério, compartilhar o pão é algo muito sério. Para encerrar, meu horário já está dando. A carta aqui então encerra falando da recompensa do vencedor. Coloca para mim o texto, diz assim, verso 21 e 22. Ao vencedor darei o direito de se sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas essas cartas nós enfatizamos o vencedor. Falamos da repreensão, aprendemos com todos, mas também o alvo era falar do vencedor. E aqui agora, para a igreja de Laodiceia, a palavra para o vencedor é esse, aquele que vencer, vai sentar comigo, do meu lado, no trono. Nós entendemos que esse trono aqui é agora na próxima dispensação, está lá em Apocalipse 21, falando do reino. Jesus vai vir, vai reinar por 1000 anos aqui na terra, um reino de paz e equidade, e os crentes vencedores, aqueles que vencerem, eles vão governar, porque sentar no trono, o trono fala de autoridade. Aqueles que vão reinar com Jesus vão ter uma posição de governo, de autoridade. Eu quero reinar com Jesus, irmãos. Espero que esse seja o seu coração também. Então o que é ser um vencedor? As pessoas pensam que o vencedor é alguém fora do comum, né? Tem gente que é assim, ele fala, não, mas então ser um vencedor, não, irmão, ser um vencedor é alguém que ama Jesus, que quer crescer na presença de Deus, que sabe que vai errar, mas confia no sangue de Jesus e se levanta, que não fica debaixo de culpa, de condenação, que quer ganhar almas para Jesus, que quer compartilhar essa graça que ele também já recebeu. Mas baseado em tudo que nós falamos das igrejas, coloquei aqui, né, um pouquinho de cada igreja. O vencedor é aquele que não abandona o primeiro amor. O vencedor é aquele que rejeita as obras dos nicolaítas, e rejeita toda a doutrina de Balaão, as profecias de Jezabel, como nós aprendemos. O vencedor é um Antipas, lembra? Que é aquele que é contra tudo que é contra Deus, que não apenas tem o nome de que vive, mas que está vivo realmente. Vencedor é aquele que conserva o que tem. Filadélfia, conserva aquilo que tem. Vencedor é aquele que não é morno, também não é frio, mas ele é quente. Enfim, irmãos, é aquele que não tem medo de ser radical em Deus, não tem medo de abrir a porta para o Senhor entrar e ceiar. Esse é o crente vencedor. E eu estou aqui para dizer para você, como teu pastor, esse é o tipo de igreja que eu quero edificar com você. De irmãos que são posicionados, apaixonados, que querem a presença de Deus, que não perde o primeiro amor, sabe, que conserva aquilo que tem, que não deixa a peteca cair, como diz o ditado. E que vai permanecer fiel até o fim. Que vai ter as boas obras, que são os atos de justiça, que vai tecer as vestes brancas para poder entrar nas bodas do Cordeiro. Fica de pé em nome de Jesus. Quero encerrar cantando essa canção de novo com você, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa palavra, com as palavras desse tempo, né? Sobre a volta de Jesus e sobre colocar as vestes brancas, né? Eu espero que eu e você possamos estar preparados para esse dia, o dia das bodas do Cordeiro, amém? Você foi abençoado nesses dias aqui sobre essas igrejas? Vamos cantar essa canção então em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Eu queria que você realmente fizesse dessa música, desse louvor, realmente a sua oração, diante de tudo que nós ouvimos aqui, tudo que nós aprendemos nesses dias, sobre todas essas igrejas, né? Amém? Feche os seus olhos então. Vamos encerrar cantando esse louvor em nome de Jesus.